Você chegou ao Vozes do Invisível. Aqui, as histórias não são apenas contadas, elas são sentidas. Se você gosta de narrativas reais, intensas e cheias de camadas, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Você já ouviu falar de Elise Matsunaga? O que você faria se descobrisse que a pessoa que ama esconde um segredo mortal? Antes da manchete, antes do crime e antes do julgamento, havia uma menina. Seu nome era Elise Araújo Kitano Matsunaga. Ela nasceu em 1981, em Chopinzinho, uma cidade pequena e silenciosa no interior do Paraná. Filha única, criada por Dona Dilta, uma mulher de mãos calejadas e olhar firme, que trabalhava como empregada doméstica e enfrentava o mundo com a força de quem não podia se dar ao luxo de fraquejar. O pai de Elise havia partido cedo. E o silêncio da ausência se tornou parte da rotina. Elise cresceu entre livros emprestados, olhares tímidos e uma curiosidade que não cabia na cidade. Era inteligente. Reservada. Tinha o hábito de observar mais do que falar. E talvez por isso, carregasse dentro de si uma espécie de mundo secreto, onde tudo era possível, mas nada era seguro. Formou-se técnica em enfermagem em Curitiba. Mas a vida, como costuma fazer com os que sonham em silêncio, a empurrou para São Paulo. Na metrópole, buscava independência. Liberdade. E encontrou um universo paralelo, onde o luxo e o desejo se misturavam com a solidão e o risco. Foi nesse cenário que conheceu Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da Yoki, uma das maiores empresas alimentícias do Brasil. Marcos era casado. Mas o fascínio entre os dois foi imediato. Durante 3 anos, viveram um romance escondido. Até que ele se divorciou e oficializou a união com Elise. Eles tiveram uma filha. E por fora, pareciam viver uma vida de conto de fadas. Mas por dentro, havia sombras. Essa é a história que vamos contar. E ela começa muito antes do disparo. Muito antes da mala. Muito antes do fim. O apartamento estava silencioso. A filha de Elise dormia no quarto ao lado, a babá já havia sido dispensada, e o relógio marcava 19h30 quando Marcos Matsunaga apareceu nas câmeras de segurança do prédio, carregando uma pizza. Vestia uma camisa clara, parecia tranquilo, mas do lado de dentro, Elise aguardava. E o que ela carregava não era fome, era fúria. Dias antes, ela havia viajado ao Paraná, não para descansar, mas para investigar. Contratou um detetive particular. E o que recebeu em troca foram imagens. Imagens de Marcos jantando com outra mulher, no Hotel Mercury, em Vila Olímpia. A traição não era mais uma suspeita. Era uma ferida aberta. Ela voltou antes do previsto, não por impulso, mas por necessidade. Queria confrontá-lo. Queria entender. Ou talvez, queria apenas ser vista. Quando Marcos entrou, o cheiro da pizza se misturava ao clima tenso que já tomava conta do ambiente. Elise o encarou. Ele percebeu. E a discussão começou. Segundo o depoimento de Elise, Marcos não negou. Ao contrário, a humilhou. Disse que ela perderia a guarda da filha, que nunca mais haveria. E então, veio o tapa. Um gesto que, para Elise, foi o estupim. Ela correu até o quarto. Sabia onde estava a arma. Uma pistola .380, registrada em nome de Marcos. Pegou-a. Disse que queria apenas intimidá-lo. Mas quando voltou, ele avançou. E ela atirou. O som do disparo ecoou como um grito abafado. Marcos caiu. O sangue escorreu pelo chão de madeira. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio pesado. Irreversível. Elise não chamou ajuda. Não chorou. Não fugiu. Ela ficou ali. E então, tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu ocultar o crime. Esquartejou o corpo. Colocou os pedaços em malas. E os abandonou em diferentes pontos da cidade. No dia seguinte, a polícia começou a investigar. As câmeras, os rastros, os gestos, tudo começou a se encaixar. E o Brasil, aos poucos, descobria que por trás de uma história de amor, havia um abismo. O corpo de Marcos Matsunaga havia desaparecido, mas não o silêncio que o cercava. No dia seguinte ao crime, a ausência dele começou a incomodar. Familiares, colegas de trabalho,
funcionários da IOC, todos estranharam o sumiço repentino. Elise, por sua vez, mantinha a rotina com uma calma que não parecia natural. A filha continuava em casa, os compromissos seguiam, e a pizza da noite anterior ainda estava na geladeira. Mas os rastros estavam por toda parte. A polícia foi acionada. E o que começou como uma busca por um homem desaparecido, logo se transformou em uma investigação de homicídio. As câmeras do prédio mostravam Marcos entrando com a pizza, mas nunca saindo. O elevador, o corredor, a garagem, tudo indicava que ele havia sumido dentro do próprio lar. E Elise, aos poucos, começou a se contradizer. A perícia encontrou vestígios de sangue no apartamento. Pequenos traços, quase imperceptíveis, mas suficientes para levantar suspeitas. A mala usada para transportar os restos mortais foi localizada. E com ela, vieram as imagens das câmeras de segurança que mostravam Elise transportando as malas. A narrativa que ela tentava sustentar começou a ruir. E então, veio a confissão. Fria. Direta. Sem lágrimas. Elise contou tudo. O tapa. A ameaça. O disparo. O esquartejamento. Disse que agiu em desespero. Que teve medo de perder a filha. Que não sabia o que fazer. Mas o país já havia formado sua própria opinião. O caso explodiu na mídia. Manchetes, entrevistas, debates. A mulher que matou, esquartejou e espalhou o corpo do marido virou símbolo de um crime que dividiu o Brasil. Alguns a viam como vítima. Outros, como assassina calculista. O julgamento foi acompanhado como um espetáculo. A defesa alegava legítima defesa. A acusação falava em premeditação. E no meio disso tudo, estava Elise, pequena, silenciosa, cercada por olhares que buscavam entender o que havia por trás daquele rosto sereno. Ela foi condenada a pouco mais de 19 anos de prisão. Cumpriu parte da pena em regime fechado. Depois, passou ao semiaberto. E hoje, vive longe dos holofotes. Mas sua história permanece. Ecoando como um sussurro incômodo. Um lembrete de que, às vezes, o amor pode esconder o mais profundo dos abismos. E agora, eu quero saber de você. Você acredita que Elise agiu em desespero? Ou que tudo foi premeditado, com frieza e cálculo? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode ajudar a recontar essa história por um novo ponto de vista. Se gostou desse caso contado, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. E diga nos comentários em qual outro caso você gostaria de ver aqui no Vozes do Invisível. Nos vemos no próximo episódio. Porque nem todo silêncio é inocente. E nem toda culpa ou se revela nos primeiros atos.